capítulo 17, verso 16 do livro de Atos, diz assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face à idolatria dominante na cidade. Atenas é a capital da Grécia, né? Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então espera um pouquinho, olha para mim, senão você não vai entender. Deixa eu explicar algumas coisas aqui. Paulo estava conhecer a Jesus, se tornar apóstolo, e ele estava na capital da Grécia, a Grécia Antiga. E ele começou a falar de Jesus. Aonde? Na sinagoga. O que é uma sinagoga? Vamos falar, é onde os judeus adoravam. A sinagoga é a igreja dos judeus, vamos pensar assim. É os templos onde os judeus adoravam. E também começou a falar nas praças. Falar para quem? Para os gregos. Aí quando você fala, os epicureus, os estoicos, são filósofos, são pessoas, são doutrinas filosóficas. Então ele começou na praça propagandear o reino de Deus. Nos judeus, lá para a sinagoga, falava para os judeus, para aqueles que tinham a promessa de Deus, e também nas praças para os gregos. Então nós chegamos até aqui, você entendeu. Então, tomando consigo, o levaram. Vamos lá, vamos voltar no 18. E alguns dos filósofos, vou voltar para você entender, epicureus e estoicos, contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tornando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que ensina? Deixa eu falar outra coisa. O que é o Areópago? Isso daqui é onde se juntava a suprema corte dos gregos. Era um lugar, só os sábios entravam ali, só as pessoas de alguma autoridade. Então agora ele já não está mais pregando na praça, e ele vai pregar para as autoridades. É como se ele fosse ao Supremo Tribunal Federal. Estava pregando lá em Brasília, o exemplo, os caras achou estranho: o que esse cara está falando? Vamos levar ele. Lá naquele lugar era onde se decidia as contendas, naquele lugar era onde o Senado se reunia, era um lugar onde as autoridades, não apenas judiciária, mas também legislativa. Por que o pastor está falando isso, querido? Você veio aqui, você investiu o seu tempo, eu preciso te ensinar coisas, eu aprendi tudo isso, eu estudei para falar isso que eu estou te falando. Um dia eu aprendi, agora cabe a mim, porque a hora que eu estiver pregando, você precisa saber o que está acontecendo, senão fica uma coisa vazia. Posto que nos traz aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso, pois todos os de Atenas e os estrangeiros, residentes de outra coisa, não cuidavam senão de dizer ou ouvir as últimas novidades. Paulo já estava fazendo um alvoroço. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar, o qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois é esse Deus que adorais sem conhecer, e precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais.
De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a terra, sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Paulo continua a pregar. Para buscarem a Deus, se porventura tateando, ou possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como algum dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram, e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele, creram nele. Entre eles estava Dionísio, a Areopagita, uma mulher chamada Damares, e com eles outros mais. Incline sua cabeça. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei em que condição hoje você chegou neste lugar, eu não sei muito pouco, mas eu sei que todos os teus problemas, suas dificuldades é menor do que o tamanho do Deus que eu sirvo. E a minha esperança é que hoje Ele fale com você. Ore a Deus para que, se você tiver sono, se você desejar ficar de pé, pode ficar, para que você possa ouvir a palavra. Hoje eu vou estar pregando para você, e eu vou pedir a Deus que eu seja esse instrumento na tua vida. Senhor, em nome de Jesus, eis a minha vida, eis o meu ministério, eis a minha mente. Eu quero pregar a estes irmãos e irmãs que aqui estão, aos que assistem, aos que assistirão um dia, Senhor. Essa mensagem, a pregação do Teu reino, a anunciação do Teu evangelho. Me dá boca, me dá sabedoria, me dá unção. Eu sei, Santo Espírito, que a missão de convencer o homem é Tua. Que hoje seja um dia de colheita neste lugar, aonde esteja um homem ou uma mulher sedento do Teu reino. Que hoje, Senhor, se germine as sementes lançadas, ou que hoje seja um dia de plantio. Tudo isso para a Tua honra e glória. Amém. Você pode dizer amém? Então deixa eu falar algo para você bem rápido. Eu quero trabalhar o tema, a recusa em aceitar a mensagem de Deus. Deixa eu te explicar o que está acontecendo. Paulo, ele está na cidade mais intelectualizada da época. Os gregos, eles dominavam a ciência. Os gregos, eles eram filósofos. Esses caras que até hoje influenciam gerações, eles eram gregos. A Grécia, tudo bem que já não era mais um poder militar, mas era um poder cultural. É como se Paulo chegasse hoje e fosse no centro dos Estados Unidos falar de algo que hoje é uma nação que domina o mundo, e de fato domina. Então ele chega na cidade e começa a anunciar nas igrejas, nas sinagogas, e depois vai para as praças. A missão de Paulo era de ser um evangelista. E ele começa a anunciar o reino. E de repente os caras começaram: o que está acontecendo? O que esse cara fala? Traz ele. Levaram para um lugar onde as autoridades começaram a ouvi-lo. Só que ao ouvi-lo, recusaram, ou a sua imensa maioria, recusaram o mensageiro e também a mensagem. Ele disse: olha, depois nós ouvimos isso, depois você fala de novo, mas nunca Paulo falou de novo, e nunca eles ouviram.
Mas pastor, você está aqui, eu estou te vendo na TV, estou te vendo no celular, ou estou aqui presencialmente, você vem me contar história? Não, eu quero trazer isso para o meu dia, para o seu dia. Pessoas que eram inteligentes demais, sábias demais, segundo os seus conceitos, não compreenderam que elas tinham a oportunidade, talvez a única, de ter sua vida mudada. Elas recusaram o Evangelho. E por que elas recusaram o Evangelho? Por que elas disseram não para Paulo? Porque não parece lógico alguém disser assim: olha, você quer viver eternamente com Deus? Quer passar a eternidade? Porque todos nós vamos ter que encarar a eternidade, concorda, não? Você concorda? Em algum dia eu e você vamos ter que conhecer a eternidade. Quando mudarmos daqui para algum lugar, não sei a tua fé, mas a minha diz que só começa, não termina, começa a minha eternidade, com Deus ou sem Ele. E é nisso que eu quero tratar. Você percebe que, olha o verso 32, diz assim: quando ouviram, eu já estou pregando, tá? Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneciam, e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra outra ocasião. Mais ou menos eles disseram o que dizem hoje. Acho interessante, mas eu tenho a minha religião. Eu já tenho a minha. E eles também tinham a deles. Os gregos, eles eram religiosos. O inimigo, quando alguém tenta plantar uma semente do Evangelho, ele tenta colocar na mente, e muitas vezes consegue, que o que eu quero é que você mude da tua religião para a minha. Como se eu desejasse que você tivesse a minha religião. Então, quando eles disseram assim, ó, eu te ouço depois, ele mais ou menos está dizendo, eu estou te ouvindo, eu entendi o que você disse, mas eu já tenho a minha religião. E aí eu pergunto a você: Jesus morre numa cruz, cravado numa cruz, para você reduzir essa conversa à religião, a marca de igreja? Se você é espírita, se você é católico, se você é evangélico, você acha que mesmo Paulo estava dizendo isso? Mas é o que o inimigo tenta colocar nas nossas mentes. Este pastor quer que eu me torne evangélico. Eu não quero que você se torne evangélico, eu quero que você creia em Jesus, que Ele é o único Senhor e Salvador da tua vida. Se você conseguir fazer isso dentro da tua religião, faça. Não precisa mudar. Não precisa mudar. Observe outra coisa. Ao fazer isso, os caras disseram assim, ó, depois você me fala, Léo, beleza, você conversa, depois você me conta. Ao virar as costas para Paulo, eles imaginavam o seguinte: eu vou ter uma oportunidade, que não tiveram. E eles transformaram um sacrifício. Eu acredito que todos aqui, a imensa maioria de nós, somos cristãos, com suas diversas religiões. O cristianismo e as suas diversas religiões. O sacrifício de Jesus na cruz não cabe numa placa de igreja. O sacrifício de Jesus na cruz cabe somente no teu coração. Só em você. Ela é individual, é tua. Crer nele é ato teu. Não é um ato coletivo, é um ato individual. Felizmente alguns aqui creram. Então esse verso 32, hoje em dia, eu de fato, quando eu começo a falar do amor de Deus para alguém, e ele começa a levar para o campo da religião, eu digo: não consigo mais falar com você. Se você, não consigo falar mais com você. Porque eu não estou falando de religião, eu estou falando de evangelho. Eu estou falando da graça do Senhor.
Olha o segundo ponto. O que esses homens recusaram? Olha só, por gentileza. Capítulo 17, os versos 24 e 25. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Ele o Senhor da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Olha para o pastor um pouquinho, só um pouquinho. Você sabe o que esses caras recusaram? Eles recusaram o óbvio. É Deus que rege tudo. Tudo. Deus é bom, mesmo nós sendo uma raça caída. Nós, como pessoas, somos maus. Talvez você não seja mau, mas a raça é má. Deus é bom. E o que Paulo está anunciando? Ele é o Todo-Poderoso. Você quer ouvir? Eu estava vendo o louvor cantar e ouvi o Renato. E tem um louvor que, se puder, pastor, se puder ser ele, que é a hora do Salvador. Você quer saber por que eu fiquei no Evangelho? Eu conheci Jesus no começo desse milênio, no começo dos anos 2000, eu conheci Jesus. Eu vim todo arrebentado. Você sabe por que eu fiquei? Eu vim com meus propósitos, eu queria que Jesus pagasse minhas contas, não sei o que lá, com os problemas que eu estava. Por que eu fiquei? Porque eu conheci esse Deus poderoso. Sabe que Deus poderoso? Que nas vitórias está comigo, e nas derrotas enxuga minha lágrima, e na derrota oferece consolo e conforto, e faz eu erguer, e eu sei que em algum momento a minha vitória virá. Tem um louvor que eu acho lindo, que ele diz assim: quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado, meu coração se explode na dor, é hora de ter esse Deus que tem. Eu estou vivendo uma luta monstra, irmãos. O seu pastor, está vivendo uma luta gigante, mas eu creio num Deus maior do que a minha luta. Maior do que a minha luta. É nisso que eu creio. E Paulo disse isso nos versos 24 e 25. Ele diz: gregos, atenienses, deixa eu te falar de um Deus que é maior que a tua luta, maior que a tua sabedoria, maior que a tua filosofia. E isso é uma afronta para a pessoa. É uma afronta para alguns. Você quer saber por que é uma afronta? Porque é maior, inclusive, que você. Estranho falar isso, né? Mas tem hora que a gente acha que não precisa dele. Então, se a gente acha que não precisa dele, então ele é maior, eu sou maior que ele. Os gregos recusaram isso. Olha o verso 30. Vocês estão conseguindo compreender a mensagem? Diz assim, ó. Olha o verso 30. Paulo discursando, né? Pregando. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Olha para o pastor, mais uma coisa. Quando, lá no começo do século aqui, no começo dos anos 2000 aqui, eu fui me aproximando de Deus, eu fui me chegando a Ele. As portas estavam abertas, uma pessoa me convidou, eu ia assim, depois no domingo eu voltei, no outro domingo eu voltei, eu só ia de domingo, mas eu voltei. Eu passei 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, aí eu comecei a ver, peraí, ai, tem algo diferente. E você sabe o que eu aprendi? Que o maior problema da minha vida era eu.
as minhas escolhas, eu fazia elas sem pensar em Deus. Eu tomava as minhas decisões sem pensar num Deus maior. E Paulo estava dizendo, e eu vou dizer, Deus te perdoa, Deus perdoa tudo que você fez e faz, basta se arrepender. Vou falar de novo. Deus te perdoa, tudo que você faz, basta se arrepender, se curvar diante do Todo-Poderoso, e Ele considerará o perdão e cuidará de você. É lindo isso, né? Sabe a história de um... isso aqui é uma fábula, não está na Bíblia, né? Uma historinha. O cara chegou para o pastor, falou: pastor, na igreja que o senhor prega, pode encher a cara beber? Falou: pode. Pode. Na igreja que o senhor prega, pode ter amante? Claro. Lógico que pode. Pode. O cara já começou a ficar animado, né? Tudo que ele fazia já estava animado. Pastor, na igreja que o senhor prega, eu posso ficar falando mal da vida dos outros? Falou: pode, lógico que pode. E nessa igreja que o senhor prega também, a pessoa vai poder ir para o céu? Falou: aí, peraí. Aí já é diferente. Aí você já não está falando da minha igreja. Aí você já está falando da igreja de Jesus. Quando você entrou aqui, eu não sei se você reparou na porta, havia lá uma marca, Igreja do Nazareno. Dentro dessas cadeiras, sentado aí entre nós, entre esses que nos assistem, quem senta aí, muitos são membros dessa igreja. E muitos são membros da gloriosa igreja de Jesus, que se arrependeram, que abriram mão das suas vontades, literalmente abriram mão do que desejam fazer, porque querem morar com Jesus. Talvez você imagine que fosse ouvir de mim que é fácil. Não. É simples. Entregue a sua vida para Deus. Se arrependa dos seus pecados. É muito simples, mas necessariamente não é fraco, não é fácil. E a dificuldade está em renunciar o teu eu. Estou terminando o verso 31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Só um minutinho, mais um segundinho. Sabe qual a maior dificuldade que a maioria dos cristãos tem? Preste atenção agora, por favor. O Jesus que você vê em filme, vê em situações daquela cruz, com aquela coroa na cabeça, sangrando, de fato existiu. Foi por isso que o seu pecado, o meu pecado foi pago, Ele pagou. Mas Jesus não é mais assim, Ele ressuscitou. E Ele ressuscitou para quê? Para cuidar de você, para ser o seu líder, para pegar na sua mão e caminhar nas horas mais difíceis, para enxugar suas lágrimas, mas também estar nos momentos bons. Sabe qual a maior dificuldade dos gregos aqui? Era acreditar que existe um Senhor. Vamos falar a verdade? Sabe por que muitos recusam o que eu estou pregando? Que terão que mudar de vida. Vou repetir. Muitos recusam, dizem: depois eu ouço, mês que vem eu volto na igreja, ou depois eu assisto, depois eu penso, depois eu vou pensar. Elas fazem isso, eles fazem isso. Porque terão que mudar de vida e elas não estão dispostas a mudar o hoje,
em troca do amanhã. E quer ver pior? Na maioria, na imensa maioria das vezes, a vida dessas pessoas é medíocre. Porque alguém sem Deus tem uma vida medíocre. Não estou falando de religião, estou falando de Deus. E elas não querem entregar o seu ser ao Criador de todas as coisas. Não, eu não mudei de religião. Eu sequer tinha uma. Eu fui batizado numa, mas eu nem ia. Nem eu perguntava, eu falava que era, mas eu não ia. Eu não mudei de religião, eu mudei de vida. Eu estabeleci um Senhor sobre mim. Hoje eu olhei para Emily e falei: sabe quem é a única pessoa que é capaz de parar você, de segurar você? Não é a sua mãe, não é seu esposo, é o temor de Deus. A falta do temor de Deus faz a gente fazer cada absurdo. Porque quando temos o temor de Deus, nós mudamos. Sabe qual que é o maior erro das pessoas? Elas acharem, eu queria só um minutinho, mas por favor, eu quero que você pense. Será mesmo que nós podemos decidir quando eu devo aceitar e receber e viver por esse Deus? Será que eu tenho o poder de dizer: não, a partir do dia 15 de outubro, não, a partir de janeiro, a 1º de janeiro, sim, eu vou servir a Deus, eu vou buscar Ele de forma... Será que nós temos mesmo essa capacidade de fazer o que esses caras fizeram, de dizer: depois você me fala, será que eu tenho outra oportunidade? Será que você terá outra? E aí logo as pessoas, só um pouquinho, olha para o pastor, logo as pessoas acham que não, ele está falando que eu vou morrer. Não, talvez você não vai morrer, só que talvez esse evangelho nunca mais lhe seja apresentado, e você passará pela vida sem Deus, ou de uma forma acreditando num Deus distante, e não terá a sua vida transformada. Quero terminar falando do verso 34. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, era um dos líderes, uma mulher chamada Damaris, e com eles outros mais. Olha para o pastor. Aqui, no lugar que Paulo estava pregando, ele não estava pregando para miserável. Ele não estava pregando para quem tinha problema financeiro. Ele não estava pregando por quem tinha problema social e econômico. Ele estava pregando para a liderança grega. Um deles, um Areopagita, ele é como se o ministro do Supremo olhasse e falasse: cara, eu não vou deixar essa chance escapar. E talvez por que esse homem fez isso? Por que ele possa ter feito, e essa mulher, Damaris, fez também? Eu não sei. Eu sei porque eu fiz. Eu olhei para a minha vida e vi que viver sem Deus não dá. Eu não suportava mais. Eu quebrei muita cara. E precisou só um homem. Eu lembro o nome dele. O nome dele eu lembro, com certeza. Mário. Pastor Mário. Pregar um dia um texto parecido com esse e dizer assim: quem que é esse Deus? Eu não tinha muita escolha. Nas condições que eu estava, eu disse: eu quero. Eu entendi que Deus havia me escolhido e eu aceitei a sua escolha. Essa noite eu queria que você olhasse para a sua vida, meditasse, pensasse como ela está. Será que já não está na hora de produzir frutos? Falei que ia falar com você essa semana, não falei?
Pode esperar que eu vou falar com você. Está na hora de produzir frutos. Está na hora de nos levantarmos. Porque eis que vos anuncio o Criador de todas as coisas. A família da Emily, da Emanuele, quando duvidarem da existência de Deus, olhe para essa criança, a perfeição dela. Hoje é um dia que você deve fazer as suas escolhas. Talvez o último dia, tua última oportunidade de fazer. E você fará aí, no seu cantinho, no silêncio, no teu momento, no teu particular com